Após a morte de seu pai, um jovem dinossauro precisa aprender a se virar sozinho na floresta e se prepara para enfrentar os inimigos que roubaram seu trono. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme I Am T-Rex de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Há 65 milhões de anos, durante o período Cretáceo, todos os continentes do planeta Terra eram governados por um enorme grupo de criaturas reptilianas. Dentre elas está um T-Rex chamado Logan, considerado o rei do Vale Verde, que embarca numa missão de ensinar seu filho a caçar. O maior objetivo de Jarrett é algum dia se tornar tão forte e corajoso quanto seu pai. Porém, ele tem medo de não ser capaz de assumir tamanha responsabilidade. Certo dia, enquanto caminha pela floresta com seu filho, Logan percebe a presença de uma ameaça e tenta afastar os inimigos com um forte rugido. Em seguida, ele escuta alguns gritos e corre em sua direção, pois percebe que há alguma criatura precisando de ajuda. A alguns quilômetros dali há um grupo de raptores que acaba de eliminar um enorme brachiosauro. Agora o bando cerca os filhotes e ameaça devorá-los, pois sua carne é mais macia e suculenta do que a de sua mãe. No entanto, quando Dan estava prestes a abocanhar um dos pequeninos, Logan aparece e o arremessa para longe. Como o rei daquele lugar, ele se sente na obrigação de proteger os fracos e fazer com que determinadas regras sejam seguidas para manter a paz. Então, o T-Rex encurrala os covardes que planejam devorar aqueles jovens e tenta expulsá-los do vale. Nesse momento, Fang, o líder daquele bando, aparece e o desafia para um duelo. Porém, Stan está com receio de lutar e consegue convencê-lo a abandonar a batalha para ter a oportunidade de encurralar Logan em uma emboscada quando ele não estiver esperando. Com a promessa de que Fang e seus amigos irão respeitar suas regras, o T-Rex vai embora e Jarrett o acompanha. O jovem se pergunta o motivo do seu pai não ter atacado aqueles rebeldes, e Logan afirma que nem todas as batalhas precisam ser resolvidas com violência. Segundo ele, um verdadeiro rei sempre sabe quando agir com misericórdia e jamais lidera com ódio no coração. Na manhã seguinte, enquanto Logan conversa com seu amigo Ben, Jarrett avista um lagarto caminhando pela grama e decide ir atrás dele. Ele tenta subir em uma árvore para perseguir o pequeno réptil, mas acaba sofrendo uma queda. Ainda assim, ele continua tentando alcançar o animal e sua cabeça fica presa dentro de uma árvore. Ao tentar se soltar, Jarrett cai de uma montanha e se depara com um ninho de dinossauro. Então, quando ele se aproxima dos ovos, a fêmea aparece e o ataca. O filhote corre de volta na direção do seu pai para pedir ajuda, e quando escuta os gritos do garoto, Logan vai ao seu encontro. Jarrett está prestes a levar um golpe fatal quando seu pai aparece e derruba um Therizinosauro, que os acusa de fazer parte do grupo de ladrões que vem roubando seus ovos. Confuso, Logan afirma que nunca roubou nenhum ovo, e a fêmea conta que foi atacada por um T-Rex, enquanto tentava impedir que 3 raptores levassem seus ovos. Ao ouvir isso, Jarrett logo percebe que o grupo de Fang foi o responsável por cometer esse crime, e Logan promete que irá encontrá-los para impedir que isso aconteça novamente. Apesar de não acreditar nas palavras do T-Rex, ela vai embora e Logan inicia sua caçada. Enquanto isso, Fang e seu bando continuam aterrorizando os habitantes do vale e estão prestes a capturar mais uma presa quando o rei aparece e ataca seu adversário. Nesse momento, Dan questiona sua liderança e sugere uma batalha entre os dois tiranossauros para decidir quem irá governar o Vale Verde. Enquanto isso, Jarrett mais uma vez avista o lagarto e dá continuidade à sua missão de captura. Então, quando finalmente consegue pegá-lo, ele escuta o rugido de seu pai e logo percebe que ele está em perigo. Imediatamente, o filhote vai encontrá-lo e Logan tenta compensar a desvantagem que está enfrentando nessa batalha. Quando percebe que seu chefe está perdendo o duelo, os raptores decidem interferir na luta e atacam seu inimigo. Decidido a defender o seu posto como governante, Logan se mantém firme e consegue derrotá-los. Porém, quando Jarrett chega ao local da batalha, ele avista Fang empurrando seu pai de um precipício, e quando veem o garoto, os raptores decidem caçá-lo. Nessa hora, Ben decide intervir e consegue pegar o filhote antes que ele fosse capturado. Ele está levando Jarrett para um lugar seguro quando é atacado por outro pterossauro, e acidentalmente deixa o pequenino cair no meio da floresta. Horas depois, ele acorda e
começa a procurar desesperadamente por seu pai. De repente, Dan aparece e começa a persegui-lo. Durante a fuga, um tucano se aproxima de Jarrett e pede que ele o siga. A ave guia o pequenino por um caminho que o raptor desconhece, e ele acaba sofrendo um acidente durante a perseguição. Quando estão em um local seguro, Kai se apresenta, e ao perceber que Jarrett está faminto, leva o garoto até um local com bastante comida. O problema é que o T-Rex não está habituado a comer frutas, então outra vez, ele começa a perseguir um pequeno réptil que passa na sua frente. Cansado devido à caçada, Jarrett desiste de capturar o animal e caminha até o rio para se refrescar. Lá ele avista um peixe e tenta pegá-lo, porém se depara com mais um fracasso. Sua única opção é comer alguns cogumelos que encontra na selva, mas acaba passando mal logo na primeira mordida. Jarrett então desmaia por algumas horas, e quando acorda encontra Kai ao seu lado com um cacho de uvas. No entanto, em vez de comer a fruta, ele sente cheiro de carne fresca e por sorte encontra um dinossauro sem vida por perto. Enquanto se alimenta, o filhote é flagrado por um carnotauro que o acusa de roubar a sua refeição. O grandalhão então ordena que ele vá embora e Jarrett precisa fugir para não se tornar a próxima vítima. Porém, alguns dias se passaram e o pequenino decide seguir Lucas na esperança de poder se alimentar dos restos de sua caça. Mas o Carnotauro é capaz de devorar todas as suas presas e não deixa nada para o jovem. Certo dia, quando percebe que ele está faminto, Lucas permite que Jarrett se aproxime e resolve dividir sua refeição com ele. Com o passar dos dias, o Carnotauro decide ensinar o pequenino a caçar, mas ele é desajeitado e acaba afugentando a presa. Furioso, Lucas ordena que o jovem se afaste para que ele possa fazer o trabalho sozinho, e Jarrett decide ir atrás do seu próprio alimento. Sendo assim, ele decide tentar a sorte com um anquilossauro, mas acaba sendo atacado e precisa fugir. Frustrado, ele volta a procurar Lucas e o Carnotauro aceita treiná-lo mais uma vez, especialmente após descobrir que aquele é o filhote do Rei do Vale Verde. Inicialmente, Jarrett precisa treinar sua agilidade e reflexo, pois não é capaz de se esquivar de uma simples pedra. Em seguida, ele tenta escalar uma rocha, mas também não obtém sucesso e acaba se machucando ao pular de uma pedra para outra. O jovem fica impressionado quando descobre que Lucas é capaz de derrubar uma árvore apenas com a cauda e decide fazer o mesmo. No entanto, apesar de escolher a menor árvore da floresta, Jarrett não consegue derrubá-la e acaba se ferindo durante o ataque. Após receber as instruções do seu mentor, ele realiza mais algumas tentativas e aos poucos vai melhorando sua performance. Naquela noite, ambos escalam uma grande colina e durante a subida, Jarrett escorrega. Ele está prestes a cair de um precipício quando usa suas garras para interromper a queda. E algum tempo depois, finalmente consegue chegar ao topo. Nesse dia, o jovem tem uma visão privilegiada do nascer do sol e sente que todo o seu esforço valeu a pena. Após descansar, ele retorna ao seu treinamento e pratica todos os dias os exercícios que Lucas o ensinou. Com o passar das semanas, Jarrett começa a ver os primeiros resultados e finalmente consegue derrubar uma árvore sozinho. Agora ele se sente mais confiante para caçar por conta própria e acaba se deparando com os raptores do bando de Fang cercando mais um filhote. Levado pela impulsividade, o jovem decide enfrentá-los. Portanto, ao ver que Jarrett está em apuros, Kai decide chamar Lucas e informa que o pequenino precisa de ajuda. Imediatamente, o Carnotauro corre para encontrá-lo, e enquanto isso, Jarrett precisa lidar com aqueles monstros sozinho. Como está em menor número, tudo que ele consegue fazer é desviar dos ataques de seus inimigos e ganhar tempo até que seu tutor apareça. Quando Lucas chega ao local, os raptores tentam fugir, mas ele consegue capturá-los, usando sua cauda e seus dentes afiados para arremessá-los para longe de Jarrett. Depois do ataque, o Carnotauro os intimida com seu rugido e permite que eles fujam. Após se livrar da gangue, Lucas tenta devorar o filhote de Brachiosauro, mas o pequeno T-Rex não permite que ele o ataque. Essa atitude deixa seu mentor furioso e ele ordena que os dois jovens vão embora. Porém, dessa vez, Jarrett está proibido de retornar. Enquanto caminham pela floresta, Lex se apresenta e agradece seu novo amigo pela ajuda.
Ao perceber que o jovem está faminto, Jarrett o leva para comer algumas frutas e pergunta onde está sua família. Então Lex explica que seu bando migra todos os anos, e durante a viagem ele acabou se separando de sua mãe. Logo depois ele foi cercado pelos raptores e por isso não conseguiu retornar para sua família. No entanto, Lex acredita que se seguir a Estrela do Norte, conseguirá encontrá-los novamente. Portanto, Jarrett decide acompanhá-lo nessa jornada. Na manhã seguinte, após uma longa caminhada, a dupla consegue encontrar o rebanho de braquiosauros. Porém, minutos antes de Lex reencontrar sua mãe, Dan aparece e, com a ajuda de seus amigos, consegue cercar os filhotes. Quando percebe que está encurralado, Jarrett tenta distrair os caçadores, enquanto Lex vai procurar sua mãe no meio do bando. Durante a fuga, o pequenino acaba sendo derrubado por Dan e desmaia. Em seguida, Stan é sorteado para atrair Lucas até aquele local e consegue fazer com que o dinossauro siga depois de revelar que Jarrett foi capturado. Então, quando o Carnotauro chega ao desfiladeiro, os raptores começam a empurrar pedras em cima de Jarrett. E Lucas corre para tentar acordá-lo. O que ele não imagina é que está caindo em uma emboscada, pois quando ele se aproxima, dezenas de pedras são derrubadas para esmagá-lo. Sendo assim, Lucas tenta se livrar das rochas enquanto chama Jarrett, mas o jovem não acorda e o Carnotauro acaba sendo soterrado. Após se livrar dos seus inimigos, o trio vai embora e Jarrett se levanta logo em seguida. Nesse momento, ele avista seu mentor e consegue acordá-lo. Ainda enfraquecido, Lucas se levanta e precisa encontrar um jeito de derrubar aquelas pedras para que ele e o jovem consigam sair do desfiladeiro. Depois de algumas tentativas, a dupla desiste de lutar e pouco tempo depois, Jarrett escuta a voz de Lex. Com o auxílio de sua mãe, o pequenino ajuda seu amigo a escapar e Lucas convida Jarrett para se juntar a ele outra vez. Sendo assim, após se despedir, Jarrett vai atrás do seu tutor e o ajuda a caminhar de volta para casa, pois ele acabou sendo ferido durante a batalha. Desse dia em diante, Lucas passa a treinar seu pupilo para derrotar Fang, pois do jeito que está, o jovem jamais conseguirá derrotá-lo. Alguns meses mais tarde, Jarrett já está muito maior e agora se assemelha ao seu pai. Finalmente, depois de treinar duro todos os dias, o T-Rex consegue derrotar o seu mestre e se sente pronto para trilhar o seu caminho. Com o passar do tempo, sua amizade com Kai só aumentou e eles se tornaram grandes companheiros. Certo dia, enquanto caminham pela selva, o Tucano percebe que há uma batalha acontecendo nos arredores, e Jarrett decide ir até lá para saber o que está rolando. Nesse instante, ele vê um Carnotauro tentando caçar um Triceratops, e observa que os movimentos do predador são semelhantes àqueles que Lucas o ensinou. Após a batalha, Jarrett se aproxima e pergunta se Rowan conhece Lucas. Então o Carnotauro revela que está procurando seu amigo há muito tempo. Segundo ele, Lucas era o filho mais velho do Rei do Vale do Dragão. Então, quando seu pai morreu, ele naturalmente foi reconhecido como sucessor ao trono. No entanto, seu irmão caçula sempre sonhou em governar. Então Lucas reivindicou ao trono para que Leon pudesse assumir o seu lugar. Em seguida, ele abandonou o vale e nunca mais foi visto desde então. Feliz por saber que seu amigo está vivo, Rowan pede que Jarrett o leve até ele, e quando o encontra, revela que o Vale do Dragão está em perigo. O Carnotauro conta que Cru invadiu o reino e derrubou o reinado de Leon. Apesar de estar preocupado com seu irmão, Lucas se recusa a ajudá-lo. Então, naquela noite, Jarrett vai falar com ele e consegue fazer seu mentor mudar de ideia. Porém, quando eles chegam ao Vale do Dragão, acabam sendo cercados por um grande grupo de Carnotauros, e Cru aparece para dar as boas-vindas. O Demente convida Lucas e seu amigo para comparecer à sua coroação, que acontecerá na manhã seguinte. Antes disso, o Desertor terá a oportunidade de enfrentá-lo em um duelo, numa luta para decidir quem será o próximo rei. Se Lucas vencer, Cru afirma que, em troca, também poupará a vida de seu irmão. Decidido a honrar o reinado de seu pai, ele aceita o desafio, e os adversários combinam que o duelo terá início no próximo nascer do sol. Porém, durante a noite, Rowan acorda seu velho amigo e pede que ele o acompanhe. Acreditando se tratar de algo importante, Lucas vai atrás dele, até perceber que está se distanciando do vale. Nesse momento, ele interrompe a corrida e pergunta o que está acontecendo. Então, Rowan pede perdão e diz que foi enviado para atrair Lucas para longe do Vale do Dragão. Dessa forma, ele não conseguirá chegar a tempo para a luta e Cru receberá a vitória.
Rowan então explica que não queria traí-lo, mas Cru está com seus filhos, portanto, ele não teve escolha. Naquela manhã, como seu adversário não apareceu para a batalha, Cru declara a si mesmo como novo rei. Mas Jarrett se opõe à liderança do tirano e o desafia a um duelo pelo trono. Imediatamente, os súditos de Cru partem para cima do jovem, mas o T-Rex ataca seus adversários e consegue golpear todos eles. Ao notar que Jarrett é um forte oponente, Cru aceita o desafio e a luta está prestes a começar quando Lucas aparece. Logo no início da batalha, ele abocanha o braço de Cru e tenta distraí-lo enquanto T-Rex vai resgatar Leon e os filhos de Rowan. Para completar essa missão, ele conta com a ajuda de Kai e pede que o pássaro distraia um dos guardas. Após arremessar pedras no Carnotauro, o Tucano é perseguido por ele. De repente, Jarrett sai do seu esconderijo e ataca o segundo guarda. Nesse instante, Rowan aparece e golpeia o outro inimigo que tenta atacar o T-Rex. Em seguida, afirma que está lá para ajudá-lo a resgatar os prisioneiros de Cru. Enquanto isso, Lucas continua na luta pelo trono, porém seu inimigo é mais forte do que ele imaginava, e o Carnotauro percebe que não será capaz de derrotá-lo. Exausto, ele acaba desistindo do duelo e é derrubado. Porém, quando Cru está prestes a abocanhar seu pescoço, Lucas começa a receber o apoio de seu antigo bando e reúne forças para continuar a luta. A verdade é que Cru não tem nenhum apoio de seus súditos, pois todos sabem que ele é um tirano. Portanto, decidem apoiar Lucas e começam a torcer para que ele saia vitorioso dessa batalha. Encorajado por seu povo, o Carnotauro consegue derrotar Cru e ordena que ele e seus poucos seguidores jamais retornem para aquele vale. A partir de agora, Lucas pretende se juntar ao seu irmão para restaurar a glória do seu reino. E Jarrett recebe uma visita inusitada. Desde o acidente que sofreu no dia da morte de seu pai, Jarrett nunca mais viu Ben. Porém, nesse dia, o Pterodátilo aparece e informa que esteve procurando por ele durante todos esses meses. O animal então conta que desde que se tornou o rei do Vale Verde, Feng não fez nada além de destruir o lugar e agora ele e seus súditos estão mais cruéis do que nunca. Quase todos os dinossauros que viviam naquelas terras decidem partir, pois temiam por suas vidas. Portanto, Ben implora para que Jarrett volte e interrompa o reinado de Feng. Naquela noite, Lucas se despede do jovem e afirma que permanecerá naquelas terras para proteger o seu povo. Em seguida, encoraja o rapaz a fazer o mesmo e reivindicar o trono que é seu por direito. Na manhã seguinte, Jarrett parte em direção à sua antiga casa e, como de costume, encontra os raptores encurralando filhotes, já que são presas mais fáceis. Quando o encontra, o trio acredita que Logan está vivo e retornou em busca de vingança. Porém, logo percebem que aquele é Jarrett e Dan afirma que foi Feng quem os forçou a cometer aquelas barbaridades. Ao ouvir isso, o jovem decide seguir a lição deixada por seu pai e agir com misericórdia com aquelas criaturas. Porém, ele ainda precisa acertar as contas com Feng e é levado para o mesmo local onde Logan e seu inimigo duelaram pela última vez. Minutos depois, o atual rei aparece e afirma que Jarrett se juntará ao seu pai. Ele então ataca o jovem e morde seu pescoço, mas Jarrett consegue se livrar da mordida e o ataca de volta. No entanto, Feng joga sujo e abocanha o pequeno braço do rapaz. Logo depois, o empurra para a beira do penhasco. Nesse momento, Dan aparece guiando vários companheiros de sua espécie que estão lá para acabar com o reinado dos T-Rex e assumir o comando daquelas terras. De repente, Feng é atacado pelos traidores que ele considerou como seus súditos por tanto tempo e quase cai do precipício, porém é salvo por Jarrett. Em seguida, o jovem recebe mordidas de inúmeros raptores ao mesmo tempo e usa sua forte cauda para eliminá-los. Ao ver o desempenho de Jarrett na luta, Feng se recorda do dia em que Logan morreu e lembra que o T-Rex sacrificou sua vida para salvá-lo. Quando vê todos os raptores se unindo para derrotar o jovem, Feng percebe o grande erro que cometeu e se arrepende de ter assumido o trono, pois sabe que foi um péssimo rei. Então, após pedir o perdão de Jarrett por toda a dor que causou,
ele derruba Dan do penhasco, e em seguida acaba caindo quando outro raptor tenta atacá-lo. Agora que está sozinho, o T-Rex precisa enfrentar os demais membros do grupo e consegue derrotá-los um por um. Quando vêem seus amigos no chão, Stan e os outros decidem fugir e Jarrett se estabelece como o novo rei do Vale Verde. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Jarrett teria conseguido derrotar Fang numa luta final? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!